Então, pessoal, considerando agora a dilatação dos líquidos, vamos imaginar o mesmo cubo, tá bom? Mas como esse em vermelho aqui, esse cubo, fosse um recipiente, um balde, alguma coisa para recolher um líquido. Qualquer líquido, ok? Não precisa necessariamente ser a água, não. Aí a gente despeja, né, o líquido nesse recipiente e enche até a boca. Vamos imaginar que a gente colocasse, né, toda a quantidade de um líquido, ocupando todo o volume desse recipiente, tá bom? Lembrando que o recipiente ele vai ser feito de um material com o seu coeficiente de dilatação com um valor, né, ou alfa, ou beta, ou gama, dependendo da dimensão que a gente queira considerar. Nesse caso, gama, porque estamos falando de volumes. Porém, nós podemos prever gama tendo como premissa alfa, né? E como é que fica esse termo, né? Alfa, né, está para uma dimensão, assim como beta está para duas dimensões, assim como gama está para três dimensões. Portanto, o que for dado, tá? Se te pedirem, por exemplo, gama, dado o beta, a gente vai fazer um termo aqui que vai ficar 2/3 ou 3/2, dependendo de como a gente vai considerar, dando um achando o outro, ou dado esse aqui e achar o outro, né? Normalmente o pessoal costuma ceder o alfa, a gente vai multiplicar por 3 alfa e vai achar o gama, né? Essas são as relações, ok? Portanto, se a gente encher isso aqui de líquido, e normalmente isso aqui vai estar a um volume, né, do recipiente, que seria o VR, né? Vou chamar aqui REC de recipiente, né? O volume inicial, tá? A uma temperatura inicial, ok? Se a gente, por algum acaso, aquecer, né, esse recipiente, o que vai acontecer? Vai haver a dilatação tanto do líquido quanto do recipiente. Os dois vão dilatar, porque, né? Porém, com dimensões diferentes. Por quê? Normalmente os líquidos dilatam muito mais que os sólidos, tá? E aí vai acontecer o quê? Um dado momento, esse líquido vai transbordar. Imagina que isso aqui é o transbordamento desse líquido, tá? E aí vai ser captado, vamos dizer assim, por um outro recipiente, tá? A quantidade desse líquido aqui que dilatou, a gente chama de volume aparente, tá bom? Foi o que sobrou. Porém, a gente também tem que considerar que parte desse recipiente também dilata. Isso não pode ser desprezado. Portanto, esse a ser considerado vai ser o volume do recipiente dilatado, tá? E a dilatação real desse fenômeno vai ser a soma da dilatação, que aqui no caso a gente chamaria de ΔV do recipiente, mais ΔV do aparente, que é o líquido que a gente captou aqui, né? E tem ele todo nesse recipiente, ok? Chamamos esse né, transbordamento de variação do volume aparente, tá? E o recipiente também, a variação do volume desse recipiente, tá? Que vão ter, como eu disse, coeficientes de dilatação diferentes, tá? A dilatação real observada vai ser sempre a soma desses dois aqui, desses dois fenômenos, ok? O que a gente captou aqui, que transbordou, e o que elevou de volume, beleza? E aí, nós podemos abrir esses termos da seguinte forma: volume inicial multiplicado pela dilatação real, que é o que vai ocorrer, multiplicado pela variação de temperatura, vai ser também considerado os mesmos V0 gama do recipiente ΔT, somado com o V0 gama aparente, tá? Que aí seria do líquido, aqui do recipiente, tá? E aí a gente poderia até colocar que aparente seria o gama do líquido transbordado, ok? Ok? Na hora lá do exercício, nós não nos confundirmos. Multiplicado por ΔT. Se a gente simplificar isso com os termos que estão em comum, que seria o V0 ΔT, que são os mesmos, né? Porque a gente aquece da mesma forma, distribuindo essa temperatura da mesma forma, tanto para o recipiente quanto para o líquido, a gente, dividindo esses três termos, nós vamos chegar que o gama, né, o coeficiente de dilatação volumétrico real, nada mais é do que a soma do aparente mais
do recipiente. E aqui entendemos isso como o líquido, tá bom? Aparente é o líquido. E o recipiente, tá? Vai ter um material, vai ter um gama, e a gente aplica lá dados lá no exercício, caso eles peçam, ok? Então, nós vamos trabalhar também esse exercício, tá? Muitos exercícios a respeito da dilatação dos líquidos, que só se aplica a dilatações volumétricas, como a gente já falou, tá bom? Isso vai ser trabalhado também. Vamos ficar com essa ferramenta básica também para trabalharmos, ok? E no próximo, o último bloco, o quinto e último bloco de dilatação que eu irei fazer é para explicar a dilatação anômala da água. Como a gente falou bem lá no início, né, do primeiro bloco, que havia uma exceção à regra, né? E a exceção à regra vai ser esse fenômeno que a gente vai responder a seguinte pergunta: por que os lagos eles não congelam totalmente no inverno? Por que fica uma camada espessa de gelo e lá embaixo fica líquido, né? O que faz com que a flora e a fauna daquela região ela não se perca, né, no inverno. Em regiões muito frias, como por exemplo algumas regiões da Europa, né, próximos ao Polo Norte e Polo Sul, ok? A gente vai explicar um pouquinho a dilatação anômala da água, que tem por termos esse conhecimento também. Não deixa de ser útil para a gente, tá bom? Então, vamos ficar com isso aqui, vamos partir para os exercícios e a lista, para quem desejar, né, ter uma lista dessa, é só entrar em contato com o meu e-mail, que é leandro.brito@hotmail.com, tá? Pedindo aí a lista, e aí eu passo para todos aí, sem nenhum problema, exercícios a respeito desses conceitos. Tá bom, pessoal? Vamos então finalizar o último bloco, quinto e último bloco, e sucesso aí na nossa resolução, ok? Até breve!